Oi, gente. Olha eu aqui para mais uma aula de materiais de construção. Hoje nós vamos estudar sobre o processo de fabricação do cimento, certo? E todas as matérias-primas, né, que eu falei na aula passada, elas vão ser usadas nesse processo de fabricação do cimento. Vamos lá. Então, eu trouxe para vocês um gráficozinho, né, do fluxograma de como ocorre o processo de produção do cimento, certo? Então, deixa eu ativar aqui a caneta. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, ó, prestem atenção. É como se eu já tivesse em estoque, ou seja, eu já tirei da argila, ou tirei da jazida, né, as minhas matérias-primas. Então, tem o calcário aqui, tem a minha argila, certo? O calcário ele passa por um britador para ele poder passar pelo processo de britagem para mim obter granulometrias menores, certo? E a minha argila, né, é transportada. Então, do britador e da minha argila vão para um depósito, certo? Nesse depósito existe o moinho a cru, que vocês vão ver mais lá na frente como é o processo, certo? Nós temos a homogeneização, né? O proaquecedor. Nós temos aqui a questão do carvão, né? O moinho do carvão. Aí tem o carvão em cone, o óleo e adicionado junto no proaquecedor, certo? Daí, pessoal, eles vão para o depósito de clinker, né? Que vocês vão ver mais lá na frente o que é. Aí sim, a adição do gesso, certo? Nesse processo, e da escória, pessoal, certo? Vai para moagem do cimento. Esses, os cimentos, daí, depois dessa moagem, ou eles são ensacados, ou eles são transportados em caminhões, certo? Faz o carregamento em caminhões. Podem ter esses dois tipos de transporte, tá bom? Então, esses processos a gente vai estudar passo a passo, cada um, no decorrer dessa aula. Então, o nosso primeiro processo é o preparo da mistura crua, ou seja, é aquela matéria-prima que ela é extraída da jazida, certo? Que eu falei na aula passada, e pelo processo de exploração, né, dos depósitos minerais. Então, o calcário e a argila, em proporções determinadas, elas são enviadas para o moinho cru, né, ou pode ser chamado de moinho de bolhas, de barras, de rolo, onde se prepara o quê? O início da mistura, certo? E nesse início, ela tem a finalidade de diminuir as minhas partículas, ou deixar uma granulometria menor, certo? Que ela vai se transformar numa granulometria, né? O diâmetro das partículas fica em torno de 0,05 milímetros, certo? Em média. Então, essa moagem ela é feita sem a presença de água, certo, pessoal? Depois de passar pelo o processo da mistura, né, pelo moinho, a gente vai para dosar essas misturas, certo? Então, a determinação de porcentagem de cada matéria-prima na mistura crua, ela depende essencialmente da composição química das matérias-primas, né? E da composição que o senhor deseja obter no cimento, certo? Quando termina todo o processo de fabricação. Então, são vários controles químicos, né, nessa mistura, sempre em todos os processos, pessoal, que é feito o cimento. São feitos ensaios, né, ensaios químicos, e nós podemos ter alguns tipos de fórmulas que eles são empregadas, né? Nós temos o módulo hidráulico, o módulo de sílica e o módulo de alumínio e ferro. Então, segundo as normas, né, brasileiras, nós temos o mínimo e o máximo de cada uma dessas seguintes fórmulas. Então, o mínimo de módulo hidráulico é 1,8 e o máximo é 2,2.
o módulo de sílica fica entre 1,7 e o máximo 3,1. E o módulo de alumínio, alumina e sílica e ferro fica entre 1,2 e 3,2. Pessoal, isso é tudo baseado em norma, certo? Depois da dosagem da mistura, nós vamos para o processo de homogeneização. Então, a matéria-prima ela é dosada e reduzida ao pó bem fino, né? Lembra que a gente passou pelo moinho a cru, que as partículas diminuíram até 0,5 milímetros, 0,05 milímetros. Então, ela tem que ter uma homogeneidade assegurada, pessoal. E nós temos o processo de fabricação por via úmida, que é quando a matéria-prima ela é moída com a presença de água, né? E ela sai desse moinho em forma de pasta, contendo aproximadamente de 30% a 40% de água. Então, ela é bombeada para grandes tanques cilíndricos, onde processa durante várias horas o processo de homogeneização. Lembrando que nessa fase, essa pasta ela é testada várias vezes, certo? Para controlar a homogeneidade da mistura e a dosagem dos constituintes do cimento. Então, que nessa fase a gente permite a correção, pessoal, certo? Se for necessário. E no processo de via seca, né, da matéria úmida, da matéria-prima, essa matéria-prima ela já sai do moinho misturada, pulverizada e seca. Esses moinhos eles trabalham numa temperatura de 300 a 400 graus Celsius no seu interior, então o que permite secar a matéria-prima. Então, a gente chamamos esse material, depois de homogeneização, nós chamamos de cru, pessoal, certo? Então, o cru, ele é transportado mecanicamente ou pneumaticamente para o silo homogeneizador, onde se assegura a homogeneização necessária da mistura e corrige, né? E faz algum tipo de correção se necessário, lembrando que são feitos sempre testes para saber a questão da homogeneidade da mistura. A clinkerização. A clinkerização ela é um processo de queima, certo, pessoal? Então, a matéria-prima, uma vez pulverizada, intimamente misturada na dosagem conveniente, sofre o seguinte tratamento térmico, que é a clinkerização. Né? Então, nós temos aí um quadro, né, que ele mostra as temperaturas e o processo que acontece. Então, até 100 graus Celsius, eu tenho a evaporação da minha água, né? De 500 graus Celsius acima, a desidroxilação dos minerais argilosos, certo? Depois de 900 graus, eu tenho já a cristalização do argilo, os minerais decompostos. Tenho também a decomposição do carbonato, certo? De 900 a 1.200 graus Celsius, eu tenho a reação da cal com o sílica alumínio, aluminato, certo? De 1.250 graus a 1.280, eu tenho a formação da minha fase vítrea, né? E acima de 1.280 graus Celsius, eu tenho a formação dos vidros compostos de cimento, né? Que nós temos o clinker, a clinkerização, né? Eu não sei se eu coloquei uma foto aqui para vocês, deixa eu ver, do clinker. Botei. Então, a clinkerização no processo por via úmida, todo o processo termoquímico necessário à produção do clinker se dá no forno ativo, certo? E no processo por via seca, a uma temperatura de 900 a 1.000 graus Celsius, o processo da mistura crua se dá em intercambiadores de calor do tipo ciclone ou de contracorrente. Ano passado, pessoal, a gente teve o prazer de visitar a Mizu. Acho que é a Mizu. A Mizu. Estou esquecida. Foi ano passado. E lá a gente viu todo esse processo de fabricação de cimento. É bem interessante. E a gente vê pessoalmente, né, o clinker, a gente vê pessoalmente os fornos. Desculpa, a gente vê a estocagem, certo? Então é bem interessante, né? Se a gente tiver a oportunidade aí,
para fazer mais uma visita, quando passar tudo isso, vocês vão ver como é interessante a questão da fabricação do cimento. Depois da clinkerização vem o esfriamento, né, pessoal? Por passar por um forno de alta temperatura, é necessário que esse material ele passe, né, passe por uma fase de esfriamento para continuar o processo, certo? De resfriamento, né? Então, na saída do clinker, saem essas bolinhas, pessoal. Olha só que cor. Essa bolinha sai assim mesmo, viu, gente? Ela sai desse jeito, mas lá na nossa visita a gente conseguiu ver esses clinkerzinhos, certo? Eles são bem pequenininhos. 1 centímetro assim de diâmetro. Certo? Jesus, desculpa, pessoal. Então, ele sai com a temperatura muito alta, entre 1.200 a 1.300 graus Celsius, né? Ele passa por um esfriador, um equipamento esfriador, né? E depois de esfriado, ele é transportado, né? Para os depósitos, pessoal. Aí passa pelo processo agora da adição final, né? Como eu disse lá no começo, a gente adiciona escórias ou gesso, né? E passa pela moagem, porque a gente não vai entregar bolinhas de cimento, né? A gente não entrega, então a gente tem que moer para poder ensacar, certo, pessoal? Então ele é levado para a moagem final, né? Recebendo certa quantidade de gesso, que é limitado por norma, certo? Que como eu falei no começo e falei aula passada, esse gesso ele é destinado ao controle do início de pega do cimento, certo? E o cimento de alta resistência inicial, cimento portland branco, cimento portland de moderada resistência ao sulfato, moderado calor de hidratação e o cimento portland de alta resistência a sulfatos, eles não recebem outros aditivos a não ser o gesso, certo? Então, depois, né, o cimento portland de alto forno, além do gesso, ele recebe 25 a 65% de esfora básica granulada de alto forno. Já o pozolânico, além do gesso, recebe a adição do material bozolânico, né, cinza volante, argila calcinada ou pozolano natural, nos teores de 10 a 40% para o tipo de 250 e de 10 a 30% para o tipo de 320. E o cimento Portland comum, que é o que mais a gente encontra, é permitida a adição de escória granulada num teor de 10% da massa total do aglomerante, certo? E o ensacamento, né, ao passar por todo esse processo, o cimento ele é transportado mecanicamente e pneumaticamente para os silos de cimento, que são feitos a granel, né, onde ele é estocado, e após os resultados finais da qualidade desse cimento, ele é enviado aos silos, certo? Para a operação de ensacamento. Lembrando que esses cimentos ele também pode ser transportados em caminhões, certo, pessoal? Em caminhões que é tipo um silo também, esse armazenamento, tá certo? Então, assim, pessoal, essa foi nossa aula, né, de produção de cimento. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. É muito melhor ao vivo, nem se compara, né? É muito melhor ao vivo. A gente entende na prática como é feito a produção do cimento, mas eu espero que vocês possam ter essa oportunidade também, como outros alunos tiveram, de visitar a fábrica, né, a Mizu, que eu acho que foi de grande crescimento, né? Foi um conhecimento muito bom adquirido, mas assim, por enquanto fica nessa teoria, né? E quem sabe próximo ano a gente consegue fazer essa visitinha lá, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiverem dúvidas, voltem ou falem comigo, tá bom? Então, tchau, até a próxima aula.